Você estava com medo Tava, muito, de ser hipnotizado ou de não ser? de ser hipnotizada. E como é que foi? Você ficava ouvindo a voz dele, a gente conversando? Eu escutava a voz dele o tempo todo, uma sensação de alívio. Dentre as ferramentas que o senhor usa na terapia cognitiva, uma delas é a hipnose. Me fala um pouco dela como ferramenta na psicoterapia. Ok. Hoje a literatura científica mostra a alta compatibilidade entre terapia cognitivo-comportamental e a hipnose clínica, né? Eu sou um psicólogo e, portanto, meu tratamento é um tratamento psicoterapêutico. A hipnose não é terapia. A hipnose entra como uma ferramenta muito importante, principalmente lidando com sintomas. Então, a hipnose não cura coisa alguma. Então, você tem que prestar atenção na minha voz, você tem que prestar atenção na sua respiração. E quanto mais você presta atenção e atenção plena para o seu corpo, menos as coisas da volta vão interessar, ok? Feche seus olhos. Preste atenção na minha voz e na sua respiração. Até porque eu não acredito em cura nenhuma em transtorno mental, né? A gente dá para o paciente controle, né? Por quê? Porque a ansiedade, por exemplo, ela é a resposta emocional do medo. Ok? Na visão das ameaças. Se você tirar o medo de alguém, essa pessoa vai morrer. O medo é inato. Nós nascemos com resposta de medo, nós sobrevivemos. Então, existe controle. Você aprende a controlar sintomas, mudar o pensamento em relação à questão cognitiva, as emoções, você aprende a juntar pensamento e emoção. A hipnose entra exatamente nisso, ó, fazendo com que você entre numa sintonia com os estímulos internos. As pernas, eu sentia tudo que ele falava, eu mandava eu sentir minhas pernas, só que eu não respondia por mim. Mas tudo que ele falava, eu ouvia perfeitamente, uma sensação muito boa, em vista de quando eu cheguei aqui. Você chegou como? Muito nervosa, não queria participar. Eu ia fugir, na verdade. O ansioso começa a prestar atenção demais no coração que dispara, na mão que sua, na perna que treme. A hipnose faz com que você tenha sintonia com isso e deixe de ser ameaça. E ela é diferente em que da hipnose clássica, que ela ande, abre os olhos, olhe para aqui, para o pêndulo. Tem esse mesmo processo? Você vai vendo cada vez você ficando mais calma, mais tranquila, mais segura. Você vai vendo que uma paz imensa vai tomando conta do seu corpo e da sua mente. Isso. Seu corpo vai ficando solto e leve. Vou contar de 1 a 5. E no 5 ele vai ficar mais solto e mais leve. 1, 2, 3, 4 e 5. Você está entrando no meu campo magnético, sente a minha mão perto do seu rosto, vai relaxando mais. Quanto mais pesado os seus braços, mais você vai relaxando. Vai entrando no sono profundo e prazeroso. Isso. Muito solta e leve. Quanto mais pesado o seu braço, mais você vai relaxando. Quanto mais você sente a minha mão aqui no seu rosto, muito mais calma, muito mais tranquila e muito mais segura. A coisa evoluiu bastante, alguns mitos foram suprimidos, né? Eu não trabalho com a hipnose ericksoniana, que é um outro tipo de hipnose que na verdade é um pouco mais demorada, é muito bonita, mas é muito demorada em função de que eu tenho 1 hora apenas dentro do meu consultório para trabalhar, então eu preciso de alguma coisa muito mais prática, assim como a terapia cognitivo-comportamental é mais breve, é mais focada, visando técnicas, né, que foram comprovadas cientificamente em grandes populações, a gente usa uma hipnose muito mais rápida, né? E essa hipnose rápida é uma clássica evoluída em que eu faço essa junção entre a hipnose e a psicoterapia, mas ela é mais rápida. O senhor diz que, o senhor me definiu que a hipnose, ela trata os sintomas. Isso. O que a pessoa necessariamente, ou que assim, consequentemente sente num tratamento de estresse, por exemplo, ou de ansiedade? Ok. Quando você coloca alguém em transe hipnótico, ela adquire um status de relaxamento extremamente profundo, mais do que um relaxamento comum, né? A ponto de não reagir. Tá? O paciente fica 100% consciente, sabe tudo o que está ouvindo, as suas questões éticas e morais são preservadas, portanto não pode haver nenhum tipo de abuso do profissional, as questões de sobrevivência da mesma forma, você não pode mandar alguém se atirar pela janela e vai rir para você, vai abrir o olho e vai sair, ok? Fora isso, qualquer outro tipo de reação fica inerte, o paciente não reage, a ponto de poder puxar o paciente pelos cabelos, e o paciente não tem dor, sabe que está sendo puxado. Solta o pescoço, extensiona o seu pescoço, isto, extensiona o pescoço, isto, bem tranquilo. Suas palmas bastante pesadas e relaxadas. Preste atenção na minha voz. Toda vez que eu estiver presente, colocar minha mão assim no seu rosto, você vai fechar os olhos imediatamente e entrar num sono mais profundo e mais prazeroso do que agora.
Toda vez que eu estiver presente, colocar minha mão assim no seu rosto, você vai fechar os olhos imediatamente e entrar num transe mais profundo e mais prazeroso do que agora. Toda vez que eu estiver presente, colocar minha mão assim no seu rosto, você vai fechar os olhos rapidamente e entrar num sono profundo e prazeroso. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai abrir os olhos, você vai estar muito feliz e muito relaxado, totalmente relaxado. Respira fundo. 1, 2 e 3. Abre os olhos devagarinho. Isso. Ainda tem taquicardia? Não. Relaxou? Você viu que o condicionamento que eu fiz junto aos pés? Está condicionado, então. Só tocar no rosto dela de novo, como eu condicionei, que ela entra em segundos no mesmo estado. Ó. Mas não responde. Por quê? É muito relaxante. O que tem a ver isso com o estresse? O estresse é a cronicidade da ansiedade. Ansiedade e relaxamento são totalmente incompatíveis. Se você coloca alguém muito relaxado, absolutamente não há sintomas de ansiedade. Então, o objetivo da hipnose é colocar você num estado em que você reconheça os seus sinais e aprenda a ler os sinais. A gente chama isso de atenção plena para dentro da gente, coisa que a gente nunca tem tempo de sentar e prestar atenção no ar que respira, nos sons do seu corpo. Mas aí, por exemplo, nós aprendemos através de tantas terapias, como a yoga, por exemplo, de prestar atenção na respiração, e esse processo é um pouco lento. E pelo que eu vi, a sua hipnose demora 30 segundos. Vai muito pela confiança. Eu gastei, você viu ali uma demonstração, eu gastei 2 ou 3 minutos para essa pessoa ouvir algumas coisas importantes, para que acreditasse em mim, ouvisse um tom adequado da minha voz. Eu fiz uma pequena persuasão e um convencimento rápidos. Ele foi convencido e nesse momento ele entra em transe. Por isso que a preparação é fundamental. Muito mais do que técnica qualquer, é a confiança que o paciente tem em mim, a permissividade para deixar que eu faça alguma coisa, porque não existe hipnose forçada. Eu não tenho poder. Se você não quer ser hipnotizado, você não vai ser hipnotizado. Né? Se você querer demais, também é problema. Você bota uma expectativa muito alta, então temos que controlar um pouquinho a expectativa. Mas a rapidez se deve à persuasão, convencimento, confiança do terapeuta no que está fazendo. Né? Se você vai com medo, você não consegue hipnotizar. E como o senhor disse que a endorfina, a serotonina, elas são liberadas, Sim. A pessoa gosta daquilo e vamos dizer que o corpo pede mais. Todo mundo que faz hipnose uma vez quer fazer sempre, né? Ou então não quer sair do transe hipnótico, porque é maravilhoso, porque você não tem nenhum tipo de ameaça, você não tem dor, você não tem sofrimento. Quem é que não quer isso? Então, uma série de neurotransmissores são produzidos, uma série de hormônios são produzidos, como a prolactina, que relaxa, os neurotransmissores como a serotonina, nós temos alguma coisa ligada à perfusão sanguínea melhor para o hipocampo, isso já foi provado que a sua memória melhora bastante. Existe um processo na hipnose chamado hipermnésia. É a capacidade que você tem dentro de um transe profundo percorrer a sua memória e buscar memórias que tem muita dificuldade de ver o consciente e reais, porque a sensação da hipnose é que você está lá dentro daquela memória e não está lembrando dela, está dentro. Por isso que a gente dessensibiliza para o medo de traumas, abusos, né? A hipnose nasceu nessa coisa do trauma muitos anos atrás, né? Os americanos usaram a hipnose para trabalhar traumas de guerra, né? Ela tinha ficado obscura durante 30 anos quando o Sigmund Freud disse que a hipnose não funcionava, né? E ela voltou a funcionar na guerra com os americanos. A pessoa consegue aprender a fazer nela própria a auto-hipnose? Ok. O objetivo de qualquer profissional ético, né, para que não crie dependência do paciente, é ensiná-lo a fazer a auto-hipnose. O próprio processo da hipnose é uma auto-hipnose. O Benomi é 1% e o paciente é 99%, o tempo inteiro, né? Só que o paciente tem o pensamento de que eu tenho a fórmula. E não é, a fórmula é dele. Aí simplesmente eu condiciono a fazer sozinho. É um comando? É um comando que eu dou para ele se comandar. Ele sozinho não consegue sair daqui sem o que eu dê esse comando para ele. E como é que ele dá para ele próprio depois, sem o eu condiciono, por exemplo, eu digo para ele pôr o dedo na testa e ele entra em transe, eu faço ele descer uma escada de 10 degraus e a gente chegar no primeiro, eu digo que ele vai entrar em transe. E a primeira pergunta que eles perguntam, como é que eu vou voltar? Né? Primeiro que você não vai para lugar nenhum, né? Quanto mais voltar. Mas você pode condicionar, por exemplo, um paciente a voltar por número de batimentos cardíacos. O seu cérebro não é um relógio, mas o seu coração é. Então, se você É uma técnica
ou é uma qualidade, uma característica da sua personalidade? Todo mundo pode fazer essa hipnose? Todo mundo pode fazer hipnose, se aprender, tanto que eu ministro cursos para ensinar outros profissionais, né? Não é uma coisa minha. Eu tenho a minha subjetividade profissional usando de forma diferente. Tanto que no meu curso eu digo, cada um de vocês vai usar o seu jeito com as técnicas que eu estou ensinando. Então não é uma coisa minha, eu não tenho poder, minha persuasão não é minha, todo mundo tem. Você tem que ter confiança, né? Você quando ensina 50 profissionais, dali 5 saem fazendo, os outros 45 têm medo. E qual o tempo de duração de um tratamento, por exemplo, vamos usar a depressão ou um pico de ansiedade? E qual o tempo, já que a sua terapia é mais rápida, qual o tempo? Nós estamos publicando hoje fora do Brasil, eu estou indo para Portugal agora, dia 28 de outubro até 10 de novembro, dar um curso para os portugueses, justamente sobre isso. Vou dar um outro parâmetro rápido que tem pesquisa. Na terapia cognitiva, para você tratar medo de viajar de avião, que é uma fobia, ok? Normalmente são de 24 a 30 sessões, tá? Juntando terapia cognitiva com hipnose, são 11 sessões. São menos da metade de tempo, menos gasto para o paciente, mais qualidade do paciente aprender, porque além de ele fazer hipnose e se imaginar viajando, eu criei um software, né, onde eu tenho o som da viagem e o vídeo da viagem. Então, depois que o paciente fez comigo, eu ainda exponho ele do meu lado para olhar toda a viagem dele e eu controlo a ansiedade, porque ele faz auto-hipnose na minha frente. É a prova de que ele tem controle e eles viajam. Que maravilha. Doutor Benomi, me fala um pouco do que é o balão gástrico aí da hipnose. Ok. O balão é o seguinte, ó. Ele só pode ser colocado em pacientes que são suscetíveis. Então, todos os pacientes são testados para saber se são suscetíveis, né? Se o paciente é suscetível e acredita em mim e usa imagens que para ele são reais, se eu colocar ele em transe profundo e fazer com que ele imagine que ele está numa cirurgia, colocando um balão no seu estômago, é a mesma coisa. Ele vai acreditar naquilo. E o cérebro, na realidade... Você quer ver uma coisa, um exemplo clássico? Você já teve pesadelo. Acordou mal durante a noite, o pesadelo? Pesadelo é verdade ou é mentira? Mentira. E você acreditou. A hipnose é um grande teatro, produzindo entre eu e o paciente, e ele acredita. E aí o balão funciona. Ele imagina a cor do balão, eu faço toda uma cena de uma cirurgia, com sons de cirurgia, eu coloco, meu consultório tem toda essa parafernália sonora, né? Som de cirurgia, som de instrumento cirúrgico, som de controle do batimento cardíaco, som da respiração. É como se ele estivesse dentro de uma cirurgia. Ele é anestesiado como uma cirurgia. As pessoas suscetíveis sentem isso como real. E o que acontece depois? Se a pessoa passa... esse trabalho é um trabalho multidisciplinar. Os meus pacientes vão para o nutricionista, vão para o endocrinologista, fazem exames médicos. Isso não é mágica, né? Eu sou psicólogo, não sou hipnotista. E eles vêm com uma dieta estruturada, né? Eles são obrigados a fazer atividade física, que produz uma série de coisas importantes. Aí inicia o tratamento do balão. Depois do balão feito, ele aprende a manutenção do balão. Ele vai levar um CD para casa com a minha voz, e esse CD tem a manutenção, ele visualizando parte dessa cirurgia. Qual é a mágica da coisa que o paciente emagrece tanto e a mídia tem mostrado? Mudança de autoimagem. Não adianta você fazer uma dieta, perder 40, 50 quilos, se a sua imagem continua sendo de gordo. Mas isso aí precisa que ele acredite, não o senhor, né? Sim, ele acredita. O que ele vai fazer comigo várias vezes? Ele vai enxergar a imagem lá na frente. A imagem de como ele vai ficar. A hipnose trabalha muito com resultado. A hipnose não se interessa muito pelo processo do meio. Por exemplo, para você. Você traz seu filho que tem enurese noturna, faz xixi na cama, ele tem 10, 12 anos, ok? Aí você vem e eu hipnotizo ele e digo que ele vai acordar com a cama seca de manhã. Interessa o que aconteceu de noite? Não. Então o resultado me interessa. De noite, se ele virou para lá, para cá, rezou, isso não pouco importa. Mas a cama está seca de manhã. Então nós trabalhamos com aquela imagem do paciente magrinho, bonitinho, saudável. E o cérebro vai correr atrás com processos mentais para que aquilo aconteça. Não pode ser uma expectativa ultra mega elevada, porque aí não vai funcionar. Por etapas. Por etapas. Você não pode imaginar que vai comprar um Boeing, mas você pode imaginar que em vez de perder 30 quilos, pode perder 5, mais 5, mais 5, mais 5. E aí vai. É Mônica Nobre.